82ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife, formando a mesa com os vereadores Almir Fernando e o vereador Chico Kiko, respectivamente, e funcionando com o primeiro e segundo secretário. E, em seguida, passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 71ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 25 de setembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros. Aos 25 dias do mês de setembro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Ivan Moraes e Almir Fernando. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos expedientes do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Ofício 397/2018 do Gabinete da Secretaria de Finanças, encaminhado no relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Na horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, saudou os estudantes de Direito da Faculdade Joaquim Nabuco, repercutiu sobre a corrupção no Brasil. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, convidou a todos para uma caminhada pela população surda que irá cobrar da Prefeitura mais ações públicas para essas pessoas. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, esclareceu aos alunos de Direito da Faculdade Joaquim Nabuco como funciona o Parlamento Municipal e fez algumas colocações relevantes sobre a Constituição Federal e Estadual. Havendo legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 4888/2018, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4891/2018, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4894/2018, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Se seguir, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 4879/2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4890/2018, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4902/2018, de autoria do vereador Jair Masfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4905 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente e nem tempo de liderança, o senhor presidente convocou a casa para ser reunida na próxima sexta-feira em uma reunião solene às 16 horas no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem de direito. Reunião solene para entrega da medalha do Mérito José Mariano ao senhor Ronan Gueiros Rosas, realizada no dia 28 de setembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba. Aos 28 dias do mês de setembro do ano 2018, às 16 horas e 10 minutos, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Hélio Guabiraba. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando, autor do decreto; Coronel Vilebaldo Soares, parceiro e incentivador do Grupo Ronan Esportes; senhora Adriana Salazar; senhora Maria Amália Monteiro; senhora Tamires Alves Domingos; e o senhor Marcos Bruno Sá, único triatleta masculino pernambucano que conquistou a medalha em campeonatos mundiais. Em seguida, o senhor presidente
formou a comitiva composta pelo vereador Fernando, cerimonial dessa casa, para conduzir o senhor Ronan Rosas até a mesa das autoridades. Em seguida, o senhor presidente solicitou a todos para que ficasse de pé para o que visse o hino nacional brasileiro. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário. Em seguida, convidou o vereador Almir Fernando, autor do decreto legislativo, para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O vereador saudou a todos os presentes, destacou o trabalho desenvolvido pelo homenageado por meio da Associação Pernambucana Ronan Esportes e a importância do esporte na vida das crianças e adolescentes. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e, dando continuidade à homenagem, convidou o vereador Almir Fernando para que fizesse a entrega do diploma com respectiva medalha ao homenageado. Em seguida, o senhor presidente convidou todos para que assistissem à apresentação de um vídeo. O senhor presidente convidou o senhor Ronan Gueiros, homenageado, para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O senhor presidente convidou a todos para que assistissem à apresentação de mais um vídeo. Na sequência, o senhor presidente convidou para que todos, de pé, ouvissem a execução do hino da cidade do Recife. Quebrando o protocolo, o senhor presidente abriu espaço para o homenageado ocupar a tribuna e concluir seu discurso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez suas considerações finais, convidou a todos para um coquetel no jardim interno desta casa e convocou os senhores vereadores para se reunirem na próxima segunda-feira, 1 de outubro de 2018, em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, as duas atas foram lidas. Coloca em discussão as atas que foram lidas. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovadas as atas. Leitura do expediente. A palavra ao senhor secretário para fazer a leitura. Ofício 51/2018, projeto de lei 16/2018, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de 2018-2021 do município do Recife para exercício de 2019. Ofício 52/2018, projeto de lei 17, estima a receita e fixa a despesa do município do Recife para o exercício de 2019. Projeto de lei ordinário 177/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Projeto de lei ordinário 178, 179 e 180/2018, todos do vereador Almir Fernandes. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Fazendo o registro de que, entre o expediente lido, encontram-se as peças do orçamento e do plano plurianual para o próximo exercício 2019. E, assim sendo, a partir de amanhã, os prazos para recebimento das emendas dos senhores vereadores estará aberto e se encerrará no dia 22 do corrente mês, que se inicia, outubro. Feita a leitura do expediente, dou início, então, à palavra dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. E o primeiro deles é o vereador Hélio Guabiraba. Ausente. Vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhora vereadora. Boa tarde, imprensa aqui da Câmara. A todos vocês que nos assistem pela TV Câmara também. A vocês que estão nas galerias também, minha boa tarde. A gente sobe essa tribuna desde o início dessa legislatura para falar do combate à violência da nossa cidade.
E no dia de ontem, eu quero aqui externar a tamanha sinal de impotência, a tamanha tristeza que eu senti ao receber a notícia do assassinato do advogado Flávio Mendes de Amorim, aquele cidadão que saiu de casa para pedalar pelas ruas do Recife, chegando lá no Parque das Esculturas, teve a sua vida ceifada por um marginal que já deveria estar preso. O Flávio saiu de casa com sua esposa e sobrinha para visitar um ponto turístico da nossa cidade, o Parque das Esculturas, que está abandonado pelo governo estadual e municipal há muito tempo. Eu também sou ciclista, eu também passo por ali, em algumas manhãs de domingo. E sei como aquilo ali foi esquecido pelo poder público, esquecido pela polícia militar, esquecido por quem faz segurança no nosso estado e no nosso município. Flávio não votou mais, professor André Regis. Flávio saiu de casa e não votou mais. Essa violência na cidade do Recife tem que dar um basta. Eu já subi diversas vezes nessa tribuna, de forma indignada como estou hoje, porque amanhã ou depois pode ser um da gente. Pode ser eu, pode ser você, vereador Reinaldo Antunes, que saia de casa e não volte mais para o nosso lar. Nesse fim de semana, ocorreu também alguns casos de feminicídio, professora Ana Lúcia. Ontem, no Vasco da Gama, um bairro da zona norte do Recife, um marido tocou fogo na esposa, porque estava com raiva dela. Sexta-feira, um ex-policial militar tentou matar a sua esposa com 4 tiros, num salão de beleza no Espinheiro. Esse ano, vereador Antônio Luiz Neto, 302 mulheres sofreram estupros. É mais de uma mulher por mês. Então a sensação de segurança, ela não existe. Os números que o governador mostra na sua campanha falam em diminuição. Mas não é uma diminuição que a gente não sente quando andamos pelas ruas do Recife, quando andamos pelo estado de Pernambuco. Uma sensação brutal de insegurança. E que tirou mais pessoas, que fez mais vítimas nesse fim de semana. Só nesse fim de semana foram 23 homicídios. São números estarrecedores, que culminou agora, ontem, domingo, dia da família, e mais um pai de família que saiu da sua casa, que saiu para visitar alguns pontos turísticos, que saiu para refletir, para descansar com a família e não votou mais. Flávio, advogado, mas amanhã pode ser Joãozinho, encanador, Maria, médica, Fernando, engenheiro. Então, até quando isso vai continuar? Nós temos que dar uma resposta. Eu já falei muitas vezes aqui, vou continuar falando. Essa Câmara tem que ser ouvida, vereador Albino Fernandes. Essa Câmara precisa ser ouvida. Nós somos o representante do povo, vereador Renato. Essa notícia me deixou altamente abalado. Me deixou triste. Acabou com o meu domingo. Porque ali podia ser um de nós. Podia ser eu. E o que é que eu estou fazendo para isso? Para isso não acontecer. O governador tem que destacar e tem que sentar a bunda na sua cadeira, se tornar governador realmente e dar um basta nessa situação. Ele deve satisfação ao povo do Recife. Ele deve e tem que fazer isso. Na morte de ontem, nem ele, nem o prefeito da cidade do Recife não soltaram uma linha. Não disseram nada. Isso tem que acabar.
A gente não dá mais para um pai de família, vereador Carlos Gueiro, sair de casa sem saber se volta. Eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 7, que eu não terminei de criar ainda. E agora, a partir de hoje, Ivan, eu vou continuar pedalando, eu vou continuar saindo de casa, eu vou ocupar as ruas, porque quem tem medo são bandidos. Bandido é que tem que ter medo. Cidadão de bem, como eu, como vocês, não. Mas a Polícia Militar de Pernambuco, e principalmente o governador desse estado, tem que tirar a bunda da cadeira e dar um sinal de resposta à sociedade. Não dá mais. Baixa de violência. Obrigado, senhores. Desculpe por esse desabafo. Hoje não foi um discurso. Hoje foi um desabafo. Baixa de violência. Obrigado, vereador. Segunda vereadora inscrita, vereadora Ana Lúcia. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão, aos poucos que estão nas galerias, infelizmente. Boa tarde a todo o pessoal aí da imprensa, dos gabinetes e da imprensa local. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna com uma notícia muito boa, não é? E tudo que é bom dá prazer de falar. No último dia 25 de setembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União, senhores vereadores, na portaria 596, de 25 de setembro de 2018, vereador Ivan Moraes, construções de moradias para o estado de Pernambuco, através do programa Minha Casa Minha Vida. E por isso que eu estou muito feliz, porque tem sido uma luta nossa e de mais alguns colegas aqui desta casa, a construção do habitacional no terreno do Aeroclube. E neste edital, nesta portaria, que traz todos os prazos de trâmite, traz 600 apartamentos, já denominado Conjunto Habitacional Encanta Moça 1 e Conjunto Habitacional Encanta Moça 2, para serem construídos no terreno do Aeroclube. Então, é uma boa notícia. Claro que isto aqui ainda não me faz visualizar os apartamentos construídos, mas é um pontapé inicial de que o governo federal dá o primeiro passo para a construção das moradias naquele local. E eu celebro com os colegas e também conclamo a todos para que a gente agora cobre, né, os próximos passos, que são as contratações das empresas, né, o processo todo de licitação, para que as pessoas possam... Claro, não vai resolver o problema, senhoras e senhores, porque eu estive agora, nesses dias, dentro dos palafitas, e é duro de ver, vereador Antônio Luiz Neto, a situação daqueles moradores. Somente morador de palafitas, nós identificamos com algumas lideranças ali, quase 1.000 pessoas morando em condições de miséria absoluta. Porque aquilo ali a gente não pode chamar sequer de um local para um animal, a gente nem quer isso para os animais. Então, assim, a gente celebra e comemora e, ao mesmo tempo, noticia a publicação no Diário Oficial e manda um recado para a gestão. Os próximos passos, nós estaremos bem atentos para cobrar a construção, a execução e a entrega aos moradores desses primeiros 600 apartamentos no terreno do Aeroclube. É isso que nós queremos comemorar nesse momento, e dizer o seguinte, que o próximo passo para aqueles moradores é a ampliação dessas moradias. 600, depois mais 600, mas o mais importante para dizer nessa tarde é que o terreno ficou firmado e garantido para os moradores do Pina, para as pessoas que de fato precisam de moradia. Outros equipamentos cabem ali, e é bom e é importante que caibam. UPAs, praças, toda uma construção em volta. Mas o principal, senhor presidente,
são moradias e elas já estão dentro do cronograma dessa portaria do governo federal. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Obrigado, vereador. O próximo vereador, convidado é o vereador Renato Antunes. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, hoje pela manhã, com parte e cumprimento da agenda do nosso mandato, estivemos visitando a creche municipal Senador Paulo Guerra. Creche essa situada lá na Imbiribeira, uma creche que de fato não é uma escola adaptada, tem toda uma estrutura montada de creche, e eu fiquei feliz com algo que vi, mas surpreso, que aquela creche, apesar de ser uma creche que já existe há décadas, é uma creche que tem boa estrutura, mas tem problemas sérios de gestão. E falar de gestão em escola municipal, falar de creche, remete até, vereadora Ana Lúcia, uma discussão que a gente está tendo no Conselho Municipal de Educação e aqui também, sobre a importância da escolha democrática dos gestores também para as unidades de ensino de educação infantil, as creches. Uma vez que a escola de ensino Fundamental 1, já existe essa escolha democrática. Mas o que me deixou intrigado ali foi a ausência do conselho escolar. E nós sabemos que é importante a formação desse conselho, uma vez que ela é responsável por zelar pela manutenção e participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola. Ela tem um papel fundamental, esse conselho, na democratização da educação. Inclusive, essa é uma discussão que está lá na meta 19 do Plano Nacional de Educação, que propõe estratégia para assegurar condições à gestão democrática da educação. E uma dessas estratégias, vereadora Ana Lúcia, é justamente o fortalecimento dos conselhos escolares. É fato que nas escolas de educação infantil, vereadora, já de ensino fundamental, esses conselhos já existem. Mas nas creches que eu tenho visitado no Recife, pasmem, 90% delas não possuem esse conselho. E aí fica a minha indagação, o porquê dessa ausência, inclusive contrariando uma normativa municipal. A nossa Lei 15.709, de 92, estabelece que toda unidade de ensino ela tem que ter esse conselho. E as nossas creches não têm, a maioria delas não tem esse conselho funcionando de forma ativa. E aí que fica a minha indagação, para que, de fato, a Prefeitura do Recife, a própria Secretaria de Educação, possa tomar conhecimento disso e, de fato, possa tomar providência para que esses conselhos sejam, de fato, instaurados, para que haja esse regime democrático nas escolas. Porque um conselho ativo é até uma proteção para o gestor, professor. O professor lá, muitas vezes, o gestor ele é escolhido, é um cargo comissionado nessas creches. Muitas vezes tem lá, gerindo a escola de forma autônoma e não tem um controle interno, muito menos um controle externo, porque muitas vezes a secretaria não consegue chegar junto para fiscalizar. Muitas vezes os nossos mandatos, eu tenho visto o trabalho do vereador André Regis, vereadora Ana Lúcia, o próprio professor Antônio Luiz Neto, como professor, visitando essa unidade de ensino, a gente funciona muitas vezes como um controle externo. Mas o controle interno, que é esse conselho, não funciona. Não está ativamente, porque a Prefeitura não tem essa preocupação de ativar esses conselhos. Se não está funcionando, está descumprindo uma lei municipal, está descumprindo, inclusive, uma meta do Plano Nacional de Educação, a meta 19, porque de democrático não há nada. É colocado simplesmente um gestor à frente da escola, diga-se passagem, quando se trata de creche, são cargos comissionados, muitos deles não têm sequer formação na área pedagógica, na área de ensino, estão lá porque eu não sei, e ainda estão descumprindo essa regra porque não tem um conselho ativo funcionando. Quando esse conselho, vereador Ana Lúcia, não está funcionando, Vossa Excelência bem sabe, que inclusive essa escola não pode receber verba federal. E é interessante que a escola deixa de ganhar pouco, mas porque não tem um conselho funcionando de forma ativa. Então fica aqui meu registro, minha decepção ao visitar essa escola hoje, a Senador Paulo Guerra, torna a falar, uma escola em boas condições de estrutura, que não é adaptada, mas com um grave problema, porque está infringindo uma regra municipal, uma lei, porque não há um conselho ativo. E aí é importante, de fato, que a comunidade, que muitas vezes nem sabe, vereador, que o conselho, inclusive, é para a participação da própria comunidade, pais e alunos, representantes das associações, para que, de fato, a escola tenha esse regime democrático e não fique simplesmente gerindo por uma pessoa que muitas vezes não tem sequer condições de estar ali e muitas vezes é colocado porque é uma indicação política ou coisa semelhante. Então fica meu registro que, de fato, a Prefeitura do Recife, a Secretaria de Educação tem esse olhar atento, visite as suas escolas,
e torne e coloque esse conselho de fato para funcionar, porque isso aqui, sobretudo, é cumprimento de uma lei municipal. E nós não podemos fechar o olho para essa realidade. Então fica meu registro que essa escola, a creche municipal Senador Paulo Guerra, não tem esse conselho. Eu vou cobrar e vou visitar outras escolas, outras unidades de ensino, para que de fato esse conselho de fato funcione e que a gente tenha uma gestão de fato democrática. Democrática não só no sentido de falar, dizer que é democrático, mas cumprindo as prerrogativas legais. Porque torna a falar, ganha com isso, sobretudo a criança, ganha a escola, ganha a gestão. Aquele que acha que não tem ninguém lhe fiscalizando é bom, pelo contrário, eu sou gestor público e eu ficava muito feliz quando eu tinha o Tribunal de Contas fiscalizando uma ação minha, quando tinha um controle interno fiscalizando, porque isso protege aquele que está gerindo. E nós não podemos fechar os nossos olhos, vereadores, para essa realidade, porque uma lei tem sido descumprida nas nossas unidades de ensino. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, vereador. Última vereadora inscrita, vereadora Michele Colli. Vereadora Michele Colli. Vossa Excelência, como última vereadora, tem um tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar uma data muito importante que se comemora hoje, que é o Dia Nacional do Idoso. Dia 1º de outubro, essa data ela foi instituída pela Lei Federal 11.433, de 2006, e também nós estamos comemorando 15 anos do Estatuto do Idoso, que é a Lei Federal 10.741, de 2003, uma importante iniciativa de caráter protetivo dos direitos fundamentais dos idosos. Os idosos que é uma população bastante importante, com certeza, uma população que vem crescendo a cada dia no Brasil, principalmente em Pernambuco, e nós precisamos pensar em políticas públicas para essa população. Até porque nós mesmos, quando pensamos em políticas públicas para o idoso, pensamos em nós mesmos para o nosso futuro. Então, nós temos que pensar no hoje e no amanhã também. São pessoas que trabalharam muito na vida, que lutaram muito, pais de família, mães de família, homens e mulheres, que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso cuidado. Às vezes, os cuidados que os filhos continuam a exigir deles, como adultos, podem fazer com que esse público deixe de lado até os seus próprios ideais, colocando assim como prioridade as necessidades dos seus descendentes. Em algumas ocasiões na família, o idoso necessita de cuidado e acaba por envolver a família em torno de si, levando os mais jovens a olhar não para si, como também para tudo em sua volta. E é nesse momento que observamos o carinho das pessoas, a exemplo do amor de um neto para com uma avó, para com um avô. Infelizmente, a gente vê hoje em dia muito destrato com as pessoas idosas. A gente vê muita violência com as pessoas idosas. É uma falta de respeito muito grande e nós não podemos ficar calados diante dessa realidade. Nós vemos os descasos, muitas vezes também do poder público, a falta de acessibilidade, que a gente pensa que muitas vezes a falta de acessibilidade é só para as pessoas que têm deficiência, mas é também para os idosos, porque vai andar aí nas calçadas de Recife e a gente vai ver por muito pouco, né, o que poderia ser muito melhor para acolher e cuidar dessas pessoas. No âmbito dessa casa, nós temos algumas leis, como a Lei 18.016, de 2014, que proíbe o atendimento dos idosos no segundo piso das agências bancárias do município do Recife. É uma lei de nossa autoria. Também tem a Lei 18.003, que dispõe sobre os órgãos do Sistema Municipal de Saúde e da Educação, os quais deverão informar aos juizados e delegacias especializadas, bem como outras autoridades competentes, ocorrendo envolvendo indícios de maus tratos. Porque muitas vezes a pessoa idosa é agredida e procura o sistema público de saúde e ali não é identificado que foi uma violência, ou se é identificado antes, não era uma obrigação daquele órgão de saúde passar isso para os juizados especiais. E agora, através dessa nossa lei,
que está em vigor em Recife desde 2014. Essa lei garante que esses órgãos especializados, esses órgãos têm que passar para que as autoridades competentes possam tomar ciência e agir em benefício das pessoas dos idosos. Tem também o nosso projeto de lei que cria na cidade do Recife um centro-dia para os idosos e o centro de convivência também para os idosos, que inclusive é uma solicitação do próprio Ministério Público. Nós temos aqui na cidade do Recife, eu gostaria de deixar isso aqui claro, que o Ministério Público doou uma casa muito grande, muito bonita, num bairro próximo aqui, para fazer esse centro de convivência. E ainda não houve o andamento junto ao poder público. Então, nós estamos junto com a doutora Luciana Dantas, que é a pessoa especializada nessa área no Ministério Público, titular, e nós estamos indo visitar esse imóvel, e indo também ao prefeito Geraldo Júlio, para que esse centro-dia seja construído na cidade do Recife, que vai ser mais um equipamento de acolhimento, de apoio para as pessoas idosas. Então, eu gostaria de parabenizar todos os idosos nesse dia, homens e mulheres, que com a sua experiência têm contribuído tanto para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para toda a sociedade. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. E agradeço também por ser o único aqui presente, homenageado nesse dia, pela lembrança da vereadora, que é o dia do idoso, mas para que os senhores vereadores não fiquem com inveja da homenagem, eu quero lhe dizer que coincide também hoje com o dia de homenagem, que é o dia do vereador. Então, estamos todos nós de parabéns e eu fico satisfeito, porque não sou uma exceção na tarde de hoje. Encerrado assim o pequeno expediente e não havendo matéria para o prolongamento do expediente, solicito ao secretário que anuncie o resultado constante no painel da chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 18 vereadores e vereadoras. Não havendo número regimental para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, dou início ao grande expediente, convidando o vereador inscrito, vereador André Regis. Senhor presidente Carlos Gueiros, eu tenho a grata satisfação de comunicar a todos os colegas vereadores que recebi um honroso convite do governo japonês para me dirigir até Tóquio para conhecer o sistema educacional daquele país. A partir do dia 12 de novembro, 12, 13, 14 e 15 de novembro, eu deverei estar no Japão em visita oficial, acompanhado do pessoal técnico da Embaixada do Brasil em Tóquio, para que a gente possa conhecer a realidade do ensino infantil, do ensino fundamental, também do ensino técnico e superior naquele país que é uma referência internacional na área educacional. O Japão é um grande exemplo para o mundo, assim como a Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, completamente destruído, após a derrota, inclusive com 2 bombas sobre o seu território, 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, e pouco tempo depois, menos de meio século, poucas décadas depois, o Japão já era a segunda economia do planeta, depois dos Estados Unidos. Hoje, não mais está nessa posição, sendo ultrapassado pela China, em decorrência do gigantismo da população chinesa. Mas trata-se de um país referência na área de tecnologia, da ciência, da geração, inclusive, de conhecimento para toda a humanidade. Então, para mim,
é uma grande honra, é uma grande satisfação de fazer essa visita técnica, vereadora Michele Collins. Desde o primeiro momento em que nós pisamos nessa casa, nós começamos a analisar a rede pública de ensino do Recife, que, lamentavelmente, tem sido reprovada pelos exames nacionais de verificação do aprendizado, a exemplo da Prova Brasil ou do IDEB. Nós já tivemos a oportunidade de viajar para várias partes do planeta, inclusive, inicialmente, para a Flórida, conhecendo a realidade em Miami-Dade, em Broward County, depois viajando para a Europa, conhecendo o sistema não apenas francês, quando nós tivemos a oportunidade de fazer também uma visita à OCDE, que aplica o teste do PISA, que é o Program for International Assessment, Student Assessment, que anualmente divulga o teste, a cada 2 anos divulga o teste do PISA. Também tivemos a oportunidade de conhecer o sistema em curso pela Unesco, a oportunidade posterior que nós fizemos em visita ao Reino Unido e, posteriormente, à Finlândia, que foi o país que, quando houve a primeira vez que o PISA foi aplicado, foi o primeiro colocado. E agora nós estamos nos dirigindo à Ásia, que também é referência tanto a uma competição asiática, presidente, em busca da excelência. Japão, China e Coreia do Sul anualmente investem muitos recursos e procuram desenvolver novas formas de avançar no ensino. Isso tem sido constante nos testes do PISA. Lamentavelmente, trazendo a realidade para o nosso país, nós vivemos um momento em que, em plena campanha presidencial, praticamente ninguém toca na educação. Os candidatos não apresentam propostas que sejam propostas ousadas, propostas de transformação, propostas de rompimento com um sistema incapaz de educar uma criança adequadamente. A nossa população de analfabetos funcionais, presidente, é maior do que a população da Espanha. Nós temos mais analfabetos funcionais do Brasil do que toda a população espanhola. 70% da nossa força de trabalho é formada por analfabetos funcionais. O mais grave, vereador Jairo Brito, é que recentemente pesquisas indicam que 38% dos nossos estudantes de nível superior são também formados por analfabetos funcionais. 10% da população brasileira, aliás, 7% nacional, 14% do Nordeste, formado por analfabetos absolutos, pessoas que não sabem identificar nem números nem letras, o que é maior do que o somatório da população da Suíça e da Suécia. Imaginemos uma situação em que simplesmente todos os suíços e todos os suecos desaprendessem a ler de uma hora para outra. O que é que aconteceria não apenas para esses 2 países, mas para toda a humanidade? Porque são 2 países que produzem a cada dia ciência, tecnologia, patentes, inovação. Contribui, portanto, para que a humanidade seja melhor a cada dia. No entanto, o nosso sistema educacional permanece estagnado. Nós não avançamos, senhor presidente. Ano após ano, nós continuamos parados, inclusive esse é o caso do Recife, que no IDEB 2, no Fundamental 2, não conseguiu mais uma vez bater a meta do IDEB. E o interessante, vereador Reinaldo Brito, é que a propaganda oficial da Prefeitura é de que foi o maior avanço que a Prefeitura conseguiu ao longo da sua história, foi o salto no IDEB 2, no IDEB do Fundamental 2. É assintosa a propaganda da Prefeitura do Recife. No Fundamental 1, saindo de 4,8 para 5. As nossas crianças estão paradas no tempo em relação ao mundo da contemporaneidade, ao mundo da modernidade, ao mundo que, lamentavelmente, todos estão percebendo as transformações positivas e as nossas estão paradas por conta de uma escola cara, uma escola que custa mais de R$900 por mês para que a criança vá para não aprender. Os relatos são todos eles negativos.
os programas que a Prefeitura coloca para a transformação da escola no plano municipal sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de coerência, revelam-se absolutamente incapazes de fazer com que a realidade seja modificada. Então, é com muita satisfação que eu aceito o convite do governo japonês, presidente. Aí, posteriormente, no momento adequado, irei pedir a devida autorização desta casa para que a gente possa fazer essa viagem e aprender com quem faz uma educação de qualidade, quem faz uma educação de ponta para todos nós, né? Acredito que esse deve ser o intuito de todos. Afinal de contas, é uma causa suprapartidária. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, e receba as nossas congratulações pelo convite e dizer que certamente essa visita vai lhe acrescentar do vasto conhecimento cultural de Vossa Excelência e tomara que Vossa Excelência até lá possa receber as orientações de lá na língua nativa, já que os outros idiomas são dominados por Vossa Excelência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para tempo de liderança ou explicações pessoais, declaro encerrada a sessão desta tarde, convocando os senhores vereadores para amanhã, neste recinto, no horário regimental. Está encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes.